eu convido você a ler comigo o livro de Deuteronômio, o capítulo 1. Eu irei ler 2 versículos apenas, o versículo 30 e o versículo 31, que diz o seguinte: o Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que Ele fez convosco no Egito. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Irmãos, se atentem para o que eu acabei de ler. Deus está falando aqui por meio de Moisés. E ele diz, o Senhor, o seu Deus, que vai aonde? Presta atenção na leitura. Que vai adiante? Vai adiante? Então significa que Deus vai na frente de vocês. Ele lutará por quem? Por vocês, segundo tudo que vocês já viram que Ele fez conosco aonde? No Egito. E também aonde? No deserto, onde vocês viram o que o Senhor, seu Deus, os levou como, gente? Os levou como? Como um homem leva o seu por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Irmãos, quando eu estava lendo isso aqui, meu coração ardeu. Principalmente quando ele diz, como um homem leva o seu filho por todo o caminho pela qual vocês andaram até chegar aqui. Moisés está dizendo, preste atenção em tudo que vocês já viveram. Quando a gente pega o início do capítulo, ele vai contando como foi essa trajetória de sair do Egito. E ele ratifica para Israel, olha, o Senhor, o nosso Deus, Ele vai na sua frente, Ele caminha na nossa frente, Ele anda à nossa frente. Amados, Deus nunca é pego de surpresa em nada. Nós precisamos entender isso. Deus não é pego de surpresa em nada. Deus, Ele tem o absoluto controle sobre todas as coisas, sobre o tempo, sobre as estações, sobre os caminhos que nós estamos andando, sobre aquilo que nós estamos passando. Por esta razão, o título dessa palavra é crendo na direção de Deus, apesar do processo. Você pode repetir isso comigo? Crendo na direção de Deus, apesar do processo. Amados, o povo de Israel saiu do Egito, estão no caminho em direção a uma terra. Qual que era a terra? A terra que manava leite e mel. Uma terra da promessa, uma terra diferente, uma terra onde o cacho de uva teria que ser pego por 2 pessoas. Contudo, desde o primeiro momento que eles saem do Egito, você vê o povo de Israel reclamando. Vocês veem eles questionando. No primeiro momento, quando eles estão indo, Deus coloca eles para eles darem de frente com o quê? Com o Mar Vermelho. E quando ele chega diante do Mar Vermelho, eles olham para Moisés e falam, ei, não tinha sepultura no Egito? Para que você nos fizesse morrer no mar? E Moisés, ali foi uma das primeiras provas que Moisés passa. Olha então para o povo, se aproxima de Deus e começa a dizer, ô Deus, e aí? Na minha linguagem, né? Mas Deus olha para Moisés e fala, por que você está clamando para mim, Moisés? Manda o povo que marche. E quando Moisés marcha, o que acontece, irmãos? O Mar Vermelho se abre. Quando eles passam o Mar Vermelho, a gente já conhece a história. A Miriam pega os tamborins e começa a cantar, porque ela presenciou
ali Faraó e seus cavaleiros sendo mortos, aonde? Na água que parecia que iria matar o povo de Israel, matou quem? Faraó e os seus cavaleiros. Amados, nós precisamos fazer leitura do tempo. Hoje eu me recordo, hoje especialmente eu estava me recordando de um ano atrás. No início do ano de 2025, uma das palavras que Deus trouxe ao meu coração com muita ênfase, só agora eu entendo. Havia uma palavra dentro de mim: que horas são? Que horas são? Eu preguei uma série de mensagens nessa igreja, perguntando que horas são, baseado num versículo que está em Mateus, que Jesus falava assim: vocês sabem quando as ovelhas vão dar cria, vocês sabem olhar a lua, o tempo, mas vocês não sabem me responder que horas são. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês são um bando de hipócritas, vocês estão diante de mim, eu estou junto de vocês, vocês se consideram doutores da lei, mas vocês não sabem discernir um tempo, vocês não são capazes de reconhecer que eu sou o Filho de Deus e que estou no meio de vocês. Só que eu não sabia, amados, que aquela palavra era uma das palavras que mais mexeria comigo. E eu escrevi aquela série de mensagens. E no mês de maio, exatamente um ano atrás, próximo do meu aniversário, o Oséias lembra, numa segunda-feira, eu ganho um presente. Quando eu recebo um presente que é uma sacola, meu coração gelou. Gelou por quê? Porque eu já sabia, eu falei: é um relógio, acabou o meu tempo. É um novo tempo. No dia do aniversário, irmão, você sabe o que eu ganhei? Eu ganhei um calendário. Foi ou não foi? Quem estava presente? E eu ganhei o quê? Uma cesta preparada para mim. Sabe com o quê? Com uvas passas, com ameixa seca, com damasco, só com comida que eu amo. Eu não como qualquer comida. Na realidade, deixa eu consertar, eu como tudo. Eu não tenho frescura com comida, mas eu sou uma pessoa que tem cuidado com a alimentação. Vocês não me vê comendo porcaria. Só que hoje, enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus me trouxe exatamente aquele dia. Dilce, a mensagem era: acabou o seu tempo, há um novo tempo para você, mas eu vou te sustentar com a melhor comida, com a comida separada, com a comida preparada. Eu vou cuidar de você. Entende? E a gente precisa observar o tempo e aquilo que está acontecendo, a mensagem do Senhor para nós. Então, quando Ele está conduzindo Israel pelo deserto, tem uma mensagem para Israel, mas Israel não está conseguindo compreender. Amados, aquele caminho não fazia sentido para eles, porque na cabeça deles era melhor ter pego a rota mais fácil, chegar rapidamente em Canaã. Só que aquele povo não estava preparado para adentrar imediatamente na terra de Canaã. Por quê? Porque eles foram escravos mais de 400 anos. A mentalidade daquele povo, irmãos, era uma mentalidade de escravo. E tem mais. Deus, Ele estava interessado em manifestar o seu poder. Aquele povo precisava conhecer Deus. Você se pergunta: por que então Deus não faz as coisas da forma mais fácil? Porque haviam 7 nações que precisaram ser destruídas. Essas 7 nações, amados, eram mais de 30 cidades que precisavam ser conquistadas. E eu não estou falando de qualquer cidade. Se você pegar o livro de Josué, o capítulo ali, os últimos capítulos dele, em especial, se não me falha a memória, o capítulo 12, você vai ver que Josué venceu 31 reis. Ele matou 31 reis. Então não era pouca coisa a ser feita ali. Então Deus, Ele precisava agir de uma forma que, à medida que Israel caminhava, que um prodígio acontecia, as outras nações ouviriam falar sobre esse Deus, e essas outras nações temeriam o Deus de Israel. Entende o que eu estou falando? E por que essa palavra ela fala tanto conosco hoje? Porque provavelmente você também está fazendo um caminho que você não compreende ele.
Hoje você não entende o caminho. O que para você hoje é um problema, porque você não está compreendendo um processo, na realidade é a manifestação da glória de Deus. E nós não entendemos. Muitas das vezes nós focamos ali o problema, mas todas as vezes que nós focamos no problema, nós vamos deixar algo gritar dentro de nós: incredulidade. Mas quando você se posiciona e diz: ei, existe um Deus que é poderoso, a incredulidade, irmãos, deixa de existir, porque a autoridade de Deus é lançada sobre o problema. Amém? Nós precisamos compreender isso, irmãos. Nós não podemos nos permitir viver como Israel viveu. Israel viu o Mar Vermelho se abrir, ele viu maná cair do céu diariamente, ele viu água brotar da rocha, ele viu uma folhinha verde, uma varinha transformar água amarga em água doce, purificar as águas. Israel, a palavra diz que durante um dia, o que havia acima de Israel, irmãos? Uma nuvem protegendo eles, mas à noite havia uma coluna de fogo ali cuidando 24 horas por dia, 24 horas cuidando dele. Você acha que Deus não continua o mesmo? Hoje, irmãos, essa nuvem está sobre mim e sobre você. Essa nuvem representa proteção. Essa nuvem representa cuidado de Deus. É essa nuvem que impedia o sol escaldante de matar aquele povo naquele deserto. Mas era a coluna de fogo que também orientava eles e dava o quê? Direção. Eu preciso te dizer nessa noite: Jesus não mudou. Deus continua o mesmo. E Ele quer manifestar o quê? Prodígios, sinais e prodígio. Creia, irmãos. Creia, continua crendo, ainda que você não entenda o caminho. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Eu quero, amados, nessa noite, apresentar para você. Enquanto eu refletia nessa palavra, Deus me trouxe três homens. Três homens nessa história aqui, que nós vamos compartilhar hoje, para vocês verem que foram homens que creram na direção de Deus, ainda que eles não entendessem o processo. Três homens que creram na direção de Deus, apesar do processo. Vamos repetir junto? Eu creio na direção de Deus, apesar do processo. Amém? Amém? Amados, o primeiro ponto que Deus me pegou hoje. Primeiro, Noé, ele creu no que ele nunca tinha visto. Noé, ele creu em algo que ele nunca tinha avistado. Eu vou ler o texto com você de Gênesis, o capítulo 6, e diz o seguinte, os versículos 13 e 14. Então Deus disse a Noé. Então o quê? Deus disse resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que eu os destruirei juntamente com a terra. Mas Deus deu uma ordem. Qual foi a ordem? Faça uma arca de tábua de cipreste. Nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Amados, olha só. Veja, Deus, ele traz o juízo dele para a terra. E ele fala: Noé, eu vou acabar com a terra. Eu vou destruir todos os homens. Sim ou não? Sim. Mas ele acrescenta algo para Noé. Noé, eu quero que você faça algo. O que ele tinha que fazer? Um barco. Detalhe. Aonde Noé já tinha visto o barco? Aonde Noé tinha visto o barco? Amados, não tinha informática, não tinha inteligência artificial, não tinha nada. E Deus diz assim: faz um barco. Você precisa construir um barco. Só que Deus simplesmente dá o comando assim? Não, ele diz o material que o barco precisava ser construído. Ele diz: olha, a madeira é de cipreste. E nela você vai fazer o quê? Compartimentos. Se você continuar
No texto você vai ver que ele vai dar as medidas, o tamanho, a largura, a altura, tudo ele deu. Amados, e quando ele está dando ali aquelas instruções para Noé, esse texto me pega, sabe por quê? Porque eu penso comigo que ali havia muitas pessoas naquela época. Eu não fui pesquisar quantas mil pessoas existiam naquela época. Contudo, eu acredito que Deus ele estava olhando para a terra e pensando: quem é que vai ouvir a minha voz? Quem ouvirá a minha voz? Eu estou realmente indignado com o homem. O homem ele está muito perverso. Mas eu preciso fazer algo. Há uma forma, algo que eu vou fazer aqui na terra. O que ele iria fazer? Ok, eu vou mandar chuva. Já tinha chovido na terra? O povo conhecia chuva? Não, nunca havia chovido na terra. Ninguém sabia o que era chuva. Ninguém sabia o que era água inundando a terra. Mas o comando de Deus é: eu vou fazer chover. E essa chuva vai fazer com que esse barco que vai ser construído, ele se mova. Quem entrar nesse barco será salvo. Eu imagino que ali Deus ele tenha buscado alguém que estivesse atento ao comando dele. Só que a palavra diz que Noé era um homem justo. Era um homem que andava em retidão. Era um homem que estava com ouvidos atentos à voz de Deus. Essa é a verdade. E o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído. Ele foi instruído por quem? Por Deus. Divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a quem, irmãos? Temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Imagine Deus olhando então para a terra. Eu acredito que ele buscava homens e mulheres ali dispostos a lhe ouvir, mas somente um homem ouviu. Somente um homem. Quem foi o homem? Noé. E Noé, ele fica atento e Deus diz: faz o barco. A madeira é tal. Olha, tem que usar isso para selar ali a madeira, para não entrar água. Ele deu todas as medidas. Amados, foram mais de 100 anos ele construindo a arca. Se fosse você, você faria isso? Se fosse você, você faria isso? Eu tenho 45 anos. Hoje, na minha casa, nós vivemos promessa que Deus me prometeu antes de casar. Ser pastor, nós esperamos 20 anos. 20 anos depois foi que eu vim ver sinal de que realmente nós estaríamos à frente de uma igreja. Nós nem acreditávamos mais. Mas Noé, quantos anos? 100 anos. Você consegue imaginar aquele velhinho ali, com a madeira, ele colocando aquela madeira, batendo o martelo dele? O que o povo deveria passar e chamar ele de quê? Louco. Doido, sem juízo, vai chover. Perdeu o juízo mesmo. Esse povo crente é tudo maluco mesmo. Não tem moral para. É tudo doido. Não, e agora? Olha o jeito que eles andam. Ele não é bipolar. Uma hora tá de jeito, outra hora tá de outro. Não, esquizofrênico, tá ouvindo vozes. Quantas coisas deve ter dito ali a respeito de Noé? Mas Noé estava obedecendo um comando. O comando de Deus. Detalhe, ele nunca tinha visto um barco. Você vai entender essa palavra, são 3 pontos. Amados, tem projetos que Deus quer fazer, que Deus deseja fazer, que ninguém fez nessa cidade. E quem vai fazer é você. Tem ideias que vai surgir daqui, que quem vai ter essa ideia é você. Por favor, não caia nessa de pesquisar na internet. Mas não existe nada a respeito. Porque normalmente quando a gente recebe um comando, o que é que a gente faz? Deixa eu pesquisar aqui na internet. Deixa eu olhar na internet, deixa eu ver qual que é a projeção. Isso aqui que eu vou fazer agora, daqui 10 anos, será que tem realmente? O que está dizendo a economia? O que o mercado está dizendo? Amados, não tinha a quem consultar. Noé não tinha a quem recorrer. Mas ele precisava fazer.
Andar por fé, irmãos, é andar na contramão do mundo. Nós precisamos entender isso. Tem algo que tem ardido no meu coração, você sabe o que é? Pegado fogo aqui dentro. Amados, é chegado o tempo de você e eu acessarmos a mente de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, se você acha que inteligência artificial é poderosa, porque te dar a informação em fração de segundos, é porque você ainda não tem a revelação do que é acessar a mente daquele que criou o universo, inclusive a inteligência artificial. Irmãos, nós somos um povo escolhido de Deus para fazer coisas extraordinárias na terra. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. É chegado o tempo de construir arcas como Noé. Qual que é a arca que Deus quer que você construa nesse tempo, irmãos? Qual que é a ordenança de Deus para esse tempo? A pergunta que eu te faço é essa: o que Deus quer te dar novo? Ninguém fez. Não existe um projeto ainda. Você será o primeiro. Toda vez que alguém sai na frente, irmãos, ele leva vantagem. Deus tinha um objetivo, sim. Deus queria salvar aquele povo. E Deus não tinha o interesse de salvar somente a família de Noé. Deus queria salvar aquele povo, mas aquele povo tinha um coração endurecidos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Escuta o que eu estou te dizendo. Nós vamos fazer conferência em Porto Nacional. Que gente de São Paulo, de Rio de Janeiro vai vir para essa cidade, irmãos. Eu acredito nisso. Eu já vi, irmãos. Dentro de nós tem um sonho de ter uma igreja com um prédio como não existe em Porto Nacional. Porque nós não estamos olhando simplesmente para uma cidade. Nós não estamos olhando para o que já foi construído. Nós estamos olhando e mirando aquilo que Deus está dizendo. Construa, sonha, deseja, chama a existência aquilo que está no meu coração. Esse é o desejo do coração do Senhor para nós. Começa a chamar, começa a pedir: Senhor, me mostra. Senhor, me mostra o que o Senhor quer para mim agora. Amados, é chegado o tempo de Deus nos ativar com aquilo que ainda não existe nessa cidade. Aqui, infelizmente, o homem ele anda guiado por aquilo que ele está vendo. Quando alguém monta uma farmácia, todo mundo diz que está dando resultado. Mas deixa eu te falar algo. Deus está nos chamando para construir algo novo. Algo que ainda não existe. Algo que Ele vai te dar. Assim como Ele deu para quem? Para Noé. Fecha seus olhos. Pai, eu declaro essa palavra sobre a vida dos meus irmãos. Pai, eu declaro em nome de Jesus. Eu não sei, Pai, o que o Senhor quer ativar nessa noite, mas eu acredito naquilo que o Senhor me diz. Essa é a direção do Senhor para nós. Deus, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito nessa noite vivifica dentro dos meus irmãos aqueles projetos, Deus, que só o Senhor pode dar. Nós declaramos nessa noite, Pai, leva os Teus filhos a sonhar. Pai, dê a medida, dê a largura, dê a altura, dê o material. Deus, dê a visão completa. Mas faça, Senhor, com a Tua igreja, com este povo, assim como o Senhor fez com Noé. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Amados, é isso que Deus quer de você. É isso que Deus está desejando de nós. É isso que o Senhor está almejando. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai ser escutada depois no YouTube, no Spotify. E a gente precisa lembrar disso. Não é só para nós. Amados, quem só obedece ao que entende, nunca experimentará o extraordinário de Deus. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Dilce, quem só obedece o que entende, nunca vai viver o extraordinário de Deus. E eu tenho certeza que nós somos um povo diferente. Eu tenho certeza que Deus está fazendo coisas conosco totalmente diferentes. Quando eu era criança no Maranhão, eu lembro que eu dizia: não, eu vou ter isso, eu vou fazer isso. A minha irmã, ela brincava comigo e ela dizia assim: você sonha demais, Nina. Nina, você sonha demais. Irmão, literalmente eu sonhava demais. Literalmente eu fui uma criança que sonhava demais. E eu acredito que foram aqueles sonhos
que me levaram a sair de lá. Porque eu sonhava com coisas que eu nunca tinha visto. Eu sonhava e eu dizia de coisas que eu nunca tinha experimentado. E eu dizia, eu só preciso de uma mão, eu só preciso de uma mão. E minha irmã brincava comigo, estendia as mãos e dizia, aqui é minha mão. Você não está precisando de uma mão? Toma a minha. Talvez vai ser isso que você vai ouvir. Mas deixa eu te falar uma coisa, não compartilhe sonho com quem não tem capacidade de sustentar o projeto. Compartilhe com quem realmente tenha condição de sonhar com você. Amém? Aprenda isso. Amém? É chegado esse tempo. Aleluias. Amém? Mas eu tenho um segundo ponto dessa mensagem. Crendo na direção apesar do processo. O processo não foi fácil para Noé. Mas ele cumpriu, sim ou não? A verdade é que quando ele terminou de construir o barco, e choveu. E choveu. E choveu. E choveu quantos dias? 40 dias e 40 noites. Aconteceu aquilo que nunca tinha acontecido. Essa é a palavra de Deus para nós. Vai acontecer na sua vida aquilo que nunca aconteceu. Só para que todos vejam que Ele é Deus. Amém? O segundo ponto dessa mensagem. Deus me apresentou outro homem. Quem foi o outro homem? Ezequiel. Ezequiel, ele chega aonde? Ezequiel, a vantagem que a gente tem hoje da tecnologia é que a gente pode projetar algumas coisas. Eu dei um comando para eles lá e eles me mostraram. Imagine você, essa é a cena. Olha a cena. Um vale. O que é que você tem na frente? Um vale. E nesse vale você tem o quê? Ossos secos. Agora vamos ao texto. Ezequiel 37 diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio do vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar. Fala comigo. Ele me fez andar ao redor deles. O que o Senhor fez? Ezequiel andar ao redor de quem? Dos ossos. E eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam o quê? Seco? Sequíssimos. Para dizer que eles estavam muito mais do que secos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? O que Ezequiel respondeu? Respondi: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhe: ossos secos, ouçam a palavra do... O que ele disse? Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E o que Deus, Ele continuou ali então falando, e o versículo 6 diz o seguinte: porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Pensa você, irmãos, diante dessa cena. Enlouqueci. E isso é o diabo atentando meu juízo. Porque Deus não é. Provavelmente eu e você pensaria dessa forma. Mas olha o que Deus falou: porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou quem? O Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve o quê? Um ruído, um barulho de ossos que batiam um no outro e se ajuntava, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceu tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele. Mas não havia neles o quê? O Espírito. O verso 9. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha da onde? Dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes
mortos. Percebe que agora não era osso, agora era o quê? Mortos. Quando ele chegou lá era o quê? Ossos sequíssimos, sim ou não? E ele diz sobre a tua palavra, ouça a palavra de quem? Do Senhor. E quando ele dá o comando, os ossos começaram a se juntar. Depois que os ossos se juntaram, veio o quê? Tendões. Depois veio carne, pele, mas agora eles são o quê? Mortos. Consegue imaginar a cena na sua cabeça? Mas de repente, ele fala, olha, profetizei como ele me havia, e o Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé e formaram um exército, um enorme exército. Amados, olha só. Quando eu organizava essa palavra, sabe o que Deus falava comigo? Tem sonhos e tem projeto teu que você não sabe mais nem a sombra. Porque está como os ossos que Ezequiel viu. Tão seco? Não. Tem o quê? Eles estão sequíssimos. Você fala assim, não tem jeito mais. Não tem possibilidade mais. Acabou. Só que observa, ele disse, ouçam a voz de quem? Do Senhor. É a sua voz, irmãos? Não. É a voz de quem? Do Senhor. Quando ele dá esse comando, os ossos se juntam, os tendões vêm, a carne vem, a pele vem, mas ainda não passa de pessoas mortas. Ainda não tem vida, irmãos. Irmãos, imagine isso. Talvez nós estejamos assim, sem vida, sem esperança, sem perspectiva. Eu quero que você observe o texto. Ele disse o quê? Assim diz o Senhor Deus, o versículo 9. Venham o quê? Os 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que viva. Deixa eu te falar algo. Nós nos limitamos muito à cidade que a gente vive. Nós nos limitamos muito à nossa família. Nós nos limitamos muito à nossa conta financeira. Nós nos limitamos a tantas coisas, irmãos. Mas o que você não sabe é que se ele der um comando, ele vai soprar os 4 cantos da terra. E ele pode enviar em Porto Nacional aquilo que você está clamando. Você crê nisso? Porque Deus conhece endereço. Deus conhece a sua história. Deus conhece o que você está passando. Ele muda, irmãos, a nossa situação da noite para o dia. Eu creio nisso, irmãos. Não depende de cidade, não depende de família. Nós nos limitamos. Ezequiel tinha ali somente ossos. Deus o conduziu a um vale. Mas naquele vale de ossos sequíssimos, Deus diz, é com isso que eu quero levantar um grande exército. Irmãos, o que está morto na sua vida? O que já nem tem mais qualquer perspectiva? O que deixou de existir faz muito tempo? Essa era a palavra que o Senhor, Ele colocava dentro de mim, enquanto eu organizava essa mensagem, irmãos. Eu quero te dizer, as promessas que Deus, Ele fez para você, elas vão se cumprir. Josué diz, todas as promessas que Ele nos fez, nenhuma só delas se perderam. Todas as promessas que Ele tem feito para nós, se cumpriu. E eu preciso te dizer isso nessa noite, não existe uma que vai ficar perdida. Essa noite, irmãos, é noite do Senhor ativar em nós isso. Eu tenho certeza que tem pessoas que vão sair daqui, irmãos, com projetos novos. Irmãos, eu declaro isso sobre a sua vida. A minha Bíblia, ela diz, e a sua também. Ele me ensina, Salmos 16:11. Ele me ensina quando eu estou dormindo. Ele ensina os meus rins. O Senhor vai te instruir. O Senhor vai te dar direção. O Senhor vai fazer você sonhar com coisas novas. Mas existe algo, irmãos. Aquilo que parece que está morto, aquilo que parece que não vai acontecer mais, Ele vai ressuscitar. Ele está ressuscitando. Essa é a palavra de Deus para nós. Irmãos, eu sei que essa cidade tem promessas.
Nós estamos num período desse projeto Casas de Paz. Irmãos, o que Deus tem colocado dentro do nosso coração, o que Deus tem plantado dentro de nós, nós temos declarado isso o tempo todo, aqueles que estão à nossa volta. Irmãos, existe um projeto de Deus para Porto Nacional. É o desejo do coração de Deus, Ele revelar a sua glória nessa cidade, Ele restaurar famílias, Ele restaurar nessa cidade relacionamentos, conexão de pais com filhos, de filhos com pais. Ele quer trazer cura, Ele quer fazer sinais e prodígios, Ele quer fazer dessa cidade, irmãos, uma das maiores referências, tanto desse estado quanto dessa nação. A pergunta que eu faço para nós essa noite enquanto igreja: você crê nisso? Amados, deixa eu te falar uma coisa, não libere, não fale, que essa cidade não tem jeito, que esse povo não tem jeito, que esse povo é idólatra, que esse povo é católico. Não, irmãos, é chegado um tempo de nós chamarmos a existência aquilo que está no coração do Senhor. A minha oração, a nossa oração tem sido: Senhor, me dê os detalhes da arca, me dê os detalhes da arca, mas eu também tenho dito: Senhor, quais são os ossos que o Senhor quer trazer vida nessa cidade? Qual que é a tua vontade? Qual que é o teu desejo? Amados, que horas são? Nós não podemos simplesmente olhar para um relógio e dizer são tantas horas. Nós não podemos olhar para um calendário simples e dizer hoje são 17 de maio de 2026. É chegado o tempo de Deus ressuscitar os projetos dele para essa cidade. É chegado o tempo de Deus fazer por essa cidade aquilo que há anos Ele está esperando. Mas a pergunta dele para nós nessa noite é: nós estamos dispostos? Nós estamos dispostos? Amados, o que está dentro do seu coração? Quais eram os sonhos do teu coração? Eu não cresci aqui, irmãos. Eu cheguei, tem só 9 anos que nós chegamos, a nossa casa chegou a essa cidade. Mas quais que são os teus sonhos para essa cidade? Quem sabe você carregou um sonho de ser um grande empresário nessa cidade. Quem sabe Deus colocou um sonho dentro de você de possuir algo, uma empresa diferente nessa cidade. Mas talvez as circunstâncias se encaminharam para outra direção. Talvez esse projeto esteja como o vale de osso seco de Ezequiel. Mas escuta o que o Senhor está te dizendo nessa noite. Ele está desejando ressuscitar isso. A pergunta que ele fez: filho do homem, é possível? É possível? É possível acontecer isso na sua vida? A mesma pergunta que ele fez para Ezequiel. Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Mas Deus respondeu que sabia? Não. Deus disse: profetiza. Hoje é noite, irmãos, a gente profetizar. Hoje é noite de nós declararmos. Quando Deus fala, a impossibilidade perde a autoridade. Quando Deus libera a sua voz, a impossibilidade tem que correr. É chegado um tempo, irmãos. Eu estava ouvindo uma palavra do pastor Luciano Subirá, eu já ouvi ela 3 ou 4 vezes. Só hoje eu ouvi ela 2 vezes. E cada vez que eu escuto ela, tem um ponto dessa mensagem que mexe comigo. Você sabia que quando se trata de igreja evangélica, o que mais a gente escuta falar é que os pastores querem tirar dinheiro dos fiéis. Porque pastor não trabalha, pastor é vagabundo. Infelizmente, na cabeça de muita gente. Tem um ano que eu falo eu, porque amor trabalha ainda fora. Eu estou praticamente exclusiva para o ministério. Irmãos, e parece que o tempo não tem dado. Irmãos, porque é orando. Uma palavra dessa para você ministrar, tudo bem. Que ela foi rápida, eu gastei menos tempo. Mas eu gastei praticamente o meu dia. Porque, como eu te disse, eu gastei parte da manhã. Eu saí, voltei e fiz almoço. Mas depois eu voltei para o computador novamente. Mas isso ninguém sabe. Uma palavra, irmãos, a gente gasta 15 dias, 30 dias, às vezes, ruminando ela para ministrar. 45 minutos. Por que eu estou te falando isso? Porque quando nós assumimos aqui, uma das coisas que Deus colocou dentro de nós foi sermos pastores voluntários. Não sei se você sabe disso. Nós somos pastores voluntários. Nós não recebemos salários, irmãos. Mas eu lembro do dia que Deus falou comigo e disse: Deus,
a minha igreja nem é órfã e nem é viúva. Eu disse, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? E o Senhor colocou algo dentro de mim. E eu fui pesquisar aquilo. Você sabe o que significa um órfão? Um órfão é alguém sem identidade. Um órfão é alguém que não tem direção. Um órfão é alguém que não tem quem cuide dele. Esse é um órfão. E você sabe o que é a viúva? A viúva, ela necessitava de esmola dos outros para ela sobreviver. Quando Deus falou isso, eu entendi. E a minha oração dia e noite, quando eu dobro o meu joelho, naquele quartinho que eu tenho lá em casa, eu digo, Senhor, a minha vida está entregue ao Senhor. Senhor, eu entrego a minha psique para Ti. Senhor, eu entrego a minha mão para Ti. Senhor, usa a minha mente e coloca dentro de mim o que o Senhor quer. E a minha mão para digitar e escrever. Mas os livros que foram vendidos, eles não servirão para o sustento da nossa casa, mas sustentará o quê? O reino. Escuta o que eu estou te dizendo. Essa cidade tem uma igreja que tem projetos sociais. Tem uma igreja que vai sustentar famílias aqui nessa cidade. Não para passar o resto da vida sustentando elas, mas para levantar. Você faz parte de uma igreja, irmãos, que famílias sairão do cativeiro, da escassez, da miséria. Sabe por quê? Porque nós não somos órfãos e porque nós não somos viúva. Porque existe um Deus que nos sustenta. E essa igreja, os empresários dessa cidade vão vir para ela porque vai dizer assim, eu quero que vocês nos abençoem. Não por orgulho. O que o empresário quiser dar, ele vai dar por conta da gratidão do coração dele. Mas não porque nós vamos sair fora mendigando e pedindo. Porque nós somos uma igreja que nascemos para fazer a diferença, para sustentar e bancar essa cidade. Porque quando Deus, Ele encontra um maluco como ele, disposto a fazer sinais e prodígios, você não imagina o que Ele é capaz de fazer. E essa é a palavra do Senhor para essa cidade. Por meio das nossas vidas, por meio dessa igreja, você vai ver empresários já entrando aqui, desesperado e dizendo, eu preciso de um milagre. Será que vocês podem orar por mim? Você acredita nisso? Nós estamos aqui como igreja para abençoar essa cidade. Nós oramos por os empresários, nós oramos pelo comércio local, nós oramos pelas famílias, porque nós estamos aqui não com um objetivo de ser sustentado, não, mas porque nós nascemos para sustentar o reino de Deus. Amém? Levanta a sua mão. Pai, aqui está o teu povo. A tua palavra é que o Senhor ressuscita aquilo que está morto, aquilo que está sequíssimo. Senhor, aqui está a representatividade dessa cidade. Senhor, eu estou diante de uma igreja poderosa. A igreja que depende de Ti. A igreja que depende exclusivamente do Senhor. Na minha frente, eu estou diante de homens riquíssimos. Eu estou diante de empresários. Eu estou diante de pais e segundo o teu coração. Eu estou diante de uma igreja, Senhor, abundante e transbordante, emocionalmente falando, espiritualmente falando e fisicamente falando. Nós somos um povo que nascemos nessa cidade para ser diferente e para fazer com que os teus projetos tome vida nessa cidade. Deus, hoje como igreja do Senhor, nós levantamos as nossas mãos para Ti e nós declaramos vales de ossos secos dessa cidade, tome vida. Nós declaramos que os Teus projetos, nós declaramos que os Teus sonhos para essa cidade, para esse povo que está diante do Senhor nessa noite, eles tomam vida. Pai, nós clamamos ao Teu Espírito e nós declaramos assim como Ezequiel declarou: sopra vento dos quatro cantos dessa nação, e se necessário do mundo for, mas sopra sobre esse lugar. Nós declaramos, Pai, sobre as vidas, sobre as famílias que aqui estão, nós declaramos: o Senhor não é limitado, o Senhor não depende de economia, o Senhor não depende de homens, o Senhor não depende de político, o Senhor não depende. E nós declaramos nessa noite, com
morto. O Senhor sabe o que é que está sequíssimo, mas nós declaramos, Pai, projetos que estavam mortos ressuscitarão, e o teu povo, Pai, viverá e se levantará como um grande exército do Senhor nessa cidade, nesse estado e nessa nação. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluias! O Senhor me falou mais nesse dia. O Senhor me mostrou o terceiro homem. O Senhor, Ele disse, eu vou ativar projetos novos. Eu vou ressuscitar o que está morto. Eu vou dar vida, mas eu também vou fazer cair tudo aquilo que se levanta, toda muralha que tem se levantado. Porque muitas das vezes a gente não entende, irmãos, mas às vezes existem muralhas que se levantam que nos impede. Às vezes você está a um passo de conquistar a terra, mas tem uma muralha gigante, tem fortalezas que está na sua frente e você não consegue avançar. E Deus me trouxe então o terceiro homem, que é Josué, que marchou antes de ver as muralhas cair. A palavra do Senhor diz no livro de Josué, o capítulo 6, os versículos 2, ele diz assim, então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó. Estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó. Só a cidade de Jericó? Só a cidade de Jericó? Porque Deus, Ele não é Deus de obras incompletas. Quando Deus faz, Ele faz a obra completa. E Ele diz, eu estou entregando a vocês a cidade de Jericó e o seu rei e os seus valentes. Diga comigo, o Senhor nos entrega a cidade. Nos entregou o rei. E nos entrega o quê? Os valentes. Irmãos, Deus, Ele não é Deus de obra incompleta. A cidade era uma fortaleza. O rei era aquele que dava direção. Era aquele que tinha o comando. E os valentes eram aqueles que estavam obedecendo os seus comandos. Era aqueles que estavam ali na retaguarda do rei. Havia uma fortaleza estabelecida. Mas ele diz, vocês todos, os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre, de carneiro adiante da arca. E no 7º dia, rodeie a cidade quantas vezes? 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som deles, todo o povo gritará bem alto, e a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Amados, prestem atenção no que está aqui. A cidade é uma cidade fortificada. A cidade é uma cidade cujos muros dessa cidade, ela chegava ali de 12 a 20 metros de altura. A largura desses muros chegavam a 7 metros de largura. Havia um exército ali dentro. Havia um rei experiente. Jericó, dentre todas as cidades que Israel precisaria dominar, era a maior fortaleza. Se eles vencessem Jericó, a notícia corria. Lembra do Mar Vermelho quando eu te disse? Às vezes, irmãos, a gente fica assim, meu Deus, por que eu estou no processo? Por que eu estou passando por isso? Ai, Senhor, desesperado. Mas cada feito do Senhor, a notícia corria, se espalhava. Irmãos, Jericó ser destruída. Amados, os jornais da época noticiavam tudo. Prova disso é que quando os espias, eles chegam ali em Jericó, que ele tem uma conversa com uma prostituta, aí a palavra da prostituta foi, ei, a gente já sabe. Todo mundo nessa cidade já sabe. Todo mundo já conhece o Deus de vocês. Todo mundo já sabe que Ele abriu o mar. Todo mundo já sabe que Ele faz sair água da rocha. Todo mundo já sabe disso. E nós estamos morrendo de medo. Medo de quem? Medo de Josué.
Medo daquele exército que estava se levantando. Eu gosto de falar isso, mas eu aprendi com Daniel Silk. Ele diz o seguinte, que quando você começa a ouvir os gritos dos pitbulls, você está chegando no portal da sua vitória. Você entendeu o que eu te disse? Quando você está chegando no portão de onde ele vai se abrir e você vai entrar, e lá do outro lado está a vitória, você começa a ouvir o quê? Os gritos dos pitbulls, para não dizer dos demônios. A sua mente começa a lutar contra você mesmo. Você entra num estado de confusão e quem não tem tanto equilíbrio e às vezes controle sobre as suas emoções fica desesperado. Toda vez que eu vejo isso acontecer, irmãos, é como um vulcão em erupção. Te prepara, marche. Preste atenção, quem tem cachorro em casa? Quanto mais próximo a pessoa chega, é ou não é o estranho? Mais ele grita. Você está entendendo agora? Por que você tem passado tanta pressão? Por que você tem ouvido tanta voz? Porque dentro de você tem vindo um medo que você não sabe de onde. Irmãos, nós lidamos com o mundo natural, mas nós lidamos com o mundo espiritual. À medida que a gente marcha, tem alguém também que se levanta mesmo morrendo de medo. Só que a ordem do Senhor foi, eu te entreguei o rei, eu te entreguei a cidade, eu te entreguei os valentes. Josué, ele precisava marchar, irmãos. Josué marchou 6 dias em si. Josué marchou como? Em si, em silêncio. Eu não sei qual vai ser a sua estratégia. Eu não sei o que o Senhor vai te dizer. Eu não sei qual vai ser a orientação do Senhor para você. Mas uma coisa eu sei, Josué obedeceu sem negociar. Sem negociar, ele fez isso. Irmãos, quando você estiver lendo a tua Bíblia, você entre na história e você imagine a cena. Talvez hoje, irmãos, você esteja à beira de desistir de algo que Deus colocou em suas mãos. E o comando de Deus para você hoje é permaneça. Talvez hoje você esteja falando muito e Deus diz assim, te cala. Não conta esse projeto não, porque não adianta. Eles não vão acreditar. Irmãos, houve tempo na minha vida que eu não poderia compartilhar as coisas. Porque não adiantava, as pessoas não iam acreditar. Ainda por cima ia me chamar de arrogante, de prepotente. Essa daí tem mania de grandeza. Não é, irmãos. Não é mania de grandeza. Grande é o Senhor. E nós precisamos sonhar a altura do nosso Deus. Nós precisamos desejar a altura do nosso Deus. Irmãos, nós precisamos acreditar naquilo que Deus está colocando dentro de nós. Talvez Deus esteja dizendo, marcha mais um dia. Eu quero deixar essa frase para você se lembrar dela. Muitas das vezes o milagre ele vai acontecer quando você está nos últimos passos de obediência, mas você está morrendo de cansado. Você já prestou atenção que ninguém passa a linha de chegada feliz da vida como se estivesse no primeiro passo? Todo mundo chega, irmão, no último fôlego. Tem gente que chega na linha de chegada e se joga. Porque se cair do lado de cá já era, se ia jogando. Mas aconteceu o milagre e se tornou o quê? Vencedor. Depois que passa a linha de chegada, às vezes tem que a gente levantar, o treinador vem, pega no colo e diz, meu filho, vamos ficar em pé para a gente comemorar, porque não existe mais força. Mas o importante é que ele venceu. Amados, Deus, é isso para nós essa noite. É chegado o tempo de você vencer. É chegado o tempo da linha de chegada ali você ultrapassar. Esse é o comando de Deus para nós. A palavra do Senhor, ele diz ainda em Deuteronômio, porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes. Essa é uma palavra, irmãos, dele ali, continuando ali a história para aquele povo, quando eles estavam falando com eles. E ele dizendo, olha, eu já fiz tantos sinais e prodígios e vocês não acreditaram. Vocês não confiaram. O povo de Israel, irmãos, quando eles olharam ali para a terra, eu queria que colocasse essa imagem. Enquanto eles estavam indo, por causa dos processos, eles diziam, não, Deus está com raiva de nós. Ah, essa terra aqui vai nos devorar. Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção no que eu estou te dizendo. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Nenhum processo de Deus tem o objetivo de te matar. Nenhum processo de Deus tem o objetivo de te matar. Eles não sabiam,
Mas aquele processo que eles passavam, primeiro era para preparar eles, primeiro era para fortalecer eles, e depois é porque a notícia dos feitos do Senhor teria que alcançar outras pessoas. O que você vive serve de testemunho. O que você passa serve de testemunho. Aquilo que você enfrenta serve de testemunho. Irmãos, uma coisa eu aprendi todas as vezes que eu chorei. E eu falo, Senhor, eu não vou chorar lágrima de sangue. Sabe o que aconteceu com esse povo aqui? Porque eles não creram. Deus disse, a terra que vocês disseram que iriam devorar vocês, infelizmente vocês não vão entrar. Mas as crianças, os filhos de vocês irão entrar. Deixa eu te falar algo. Se Deus, Ele é maior do que o seu problema, você vai chegar lá. Você acredita nisso? Irmão, seu Deus é maior do que qualquer processo. Esse processo que você está passando não é por um acaso. O processo de Noé era o quê? Construir uma arca sem nunca ter visto uma arca. Ezequiel era ver ossos voltar a viver. Josué era ver uma muralha ir ao chão. E você? Eu queria que você ficasse de pé, eu queria que mostrasse essa imagem. Eu tentei fazer ao máximo, tentando jogar os comandos para a inteligência artificial para ela me dar. Pode jogar a imagem. Irmãos, enquanto Israel caminhava, havia uma coluna de fogo. Aquele fogo não era só para aquecer. Aquele fogo era para dar a direção. Porque como marchar sem direção? Você sabia que os historiadores, eles contam que, na nossa cabeça, às vezes, a gente pensa que Israel ficou marchando, levantando a tenda. Diz que eles se movimentaram de um lugar para o outro em torno de umas 3, no máximo 4 vezes. Eles passavam muito tempo no lugar onde eles estavam. Não era assim, essa caminhada contínua, direto, não. É isso que os historiadores contam. Mas para que eles não se perdessem, havia uma coluna de fogo. Coluna de fogo fala de direção. Escuta o que o Senhor está falando com você nessa noite. Não te faltará direção. Escuridão, irmãos, fala daquilo que você desconhece. Fala daquilo que não está claro. Deixa Deus falar com você. Fala daquilo que você ainda não deu conta de discernir. A coluna de fogo é isso, é direção. Essa é a promessa de Deus para ti. Há uma direção. A nuvem, durante o dia, fala de quando vier a pressão do diabo, do inferno. A pressão que vai vir contra você, vai haver uma nuvem trazendo equilíbrio e fala assim, ei, resiste. Ei, há frescor na minha presença. Ei, há paz na minha presença. Ei, não precisa se desesperar. Essa é a palavra do Senhor. Mas haverá um Deus lutando por você. Joga a imagem aqui. Pode jogar, não é essa ainda não. Tem mais uma. Pode passar. Pode passar. Deus, Ele lutará por você no processo. Existe um Deus lutando por você. Existe um Deus fazendo por você. Existe um Deus se movendo por você. Você pode não estar entendendo agora, mas lá na frente você vai compreender. Você pode não estar entendendo nesse exato momento, mas lá na frente você vai compreender. Hoje a gente consegue compreender a história de Israel, porque está registrada, porque está anotada. A sua história servirá de testemunho para as pessoas dessa cidade, para as pessoas que estão à sua volta. Amém? Quem segue a nuvem, chega à promessa. Noé construiu sem ver. Ezequiel profetizou sem sinal. E Josué marchou sem evidências. Eu quero te deixar Romanos 8:19 que diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. É desejo de Deus. Amém? Fecha seus olhos nessa noite.